Sabe aqueles dias em que você não consegue fazer nada? Você acorda com aquela sensação no peito de, tipo, um peso, uma urgência, uma voz na sua cabeça repetindo: cara, você tá atrasado, você tá perdendo tempo e você deveria estar fazendo muito mais do que tá fazendo agora. E aí você olha pro lado e vê gente da sua idade que já tem carro, já tá em faculdade, que já tá encaminhando na vida, entre aspas. E eu penso, cara, o que eu tô fazendo de errado? Mas aí você coloca o seu fone de ouvido, abre o Spotify e bota pra tocar aquela música. Aquela música. A trilha sonora de Minecraft, de Undertale, cara, de jogos que marcaram a sua infância. E de alguma forma, tudo fica mais claro. Hoje eu vou falar sobre como as músicas de jogos me salvaram da ansiedade e falar sobre como elas podem te ajudar também. Mas antes de tudo, deixa eu te contar minha história. Eu tenho 18 anos e moro com os meus pais, trabalho numa oficina com o meu pai e todo dia eu ouço a mesma coisa. Você precisa arrumar um emprego de verdade. Fulano da sua idade já tá ganhando bem e você não pode ficar sempre assim. E, cara, eu entendo a preocupação deles, sabe? Eles querem que eu tenha estabilidade e que eu não sofra, que eu tenha um futuro mais seguro, entre aspas. Mas o que eles chamam de seguro, pra mim, parece mais uma prisão, entende? Trabalhar num emprego longe de casa, voltar tarde, cansado e ganhar o suficiente apenas para pagar o aluguel, comida, contas e só sem tempo pra sonhar e sem energia pra criar e só existir. E eu vejo isso acontecendo com muita gente ao meu redor. Tem um cara que trabalha comigo na oficina, vamos chamar ele de João, já que eu não posso citar o nome dele aqui nesse vídeo. João tem 22 anos, já tem uma moto, mora sozinho e o moleque já tem uma mina 10/10. Na superfície, você olha e pensa, cara, ele já venceu na vida. Mas quando você olha nos olhos dele de verdade, tem um vazio. Ele trabalha, ganha dinheiro, compra as coisas, mas nada significa nada pra ele. Ele não tem apego emocional ao que ele conquistou, só apego útil. Tipo, é isso que sobrou, então eu vou valorizar, já que não tem outra opção. Ele tem sonhos, mas não tem objetivos pra alcançar esse sonho. Então ele só vive no piloto automático. Aí eu olho pra ele e penso, é isso que eu quero pra mim? E a resposta é não. Meu pai tá ficando velho e ele é dono da oficina. Trabalha todo santo dia e todo santo dia eu vejo que ele tá cansado. Cara, eu vejo nos olhos dele. Mas mesmo assim, ele me cobra pra ser igual a ele. Porque foi assim que ele viveu. Então na cabeça dele, é assim que tem que ser. E olha, ele não tá errado em querer que eu mude de vida. Eu preciso mudar, disso eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas seguir o mesmo caminho que deixou ele exausto, será que é saudável pra mim? Eu não acho que seja. Quando eu era criança, eu tinha um sonho clássico de toda criança, seria YouTube. Eu assistia youtubers como Authentic Games, Vinicius 13, Prozido, GanL e pensava, cara, eu quero fazer isso também, eu quero viver disso. E aí eu criei um canal de Minecraft, mas ele não deu certo. Daí eu criei um canal de Dragon Ball R, que pra quem não conhece é um jogo de Dragon Ball no Roblox. Mas também não deu certo. E agora eu tenho esse canal aqui, é o Davizeiro. E é meu sonho, sabe? Eu quero monetizar esse canal, quero viver disso. Até porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de criar conteúdo. E por incrível que parível, eu quero viajar pro Japão. Sim, mas minha família sempre diz que você precisa ter um emprego de verdade e essas coisas. Você precisa se adiantar, que não sei o quê. E eu entendo eles. Eles têm medo. Tem medo de que eu não consiga, medo de que eu passe fome e medo de que eu me arrependa. Mas e se eu me arrepender de não tentar? A pressão social é brutal, cara. É brutal. Todo mundo quer que você seja produtivo, quer que você cresça rápido e quer que você tenha aquele carro, aquela casa, uma faculdade, um emprego, enfim, que você se estabilize de vida. E se você não tem isso com 18, com 20, com 25 anos, enfim, você tá atrasado, entre aspas. E isso gera uma ansiedade absurda. Você fica desesperado e pega qualquer emprego, qualquer oportunidade só pra não ficar pra trás, entre aspas de novo. Mas aí você olha pra sua vida e percebe que, cara, pra onde que eu tô correndo? E foi assim que as músicas entraram. Teve um momento da minha vida em que eu tava muito pressionado, ansioso e perdido. Aí eu coloquei um fone e botei pra tocar a trilha sonora de Undertale. E cara, aquelas músicas me deram uma paz tão absurda. Não foi mágica e não foi tipo, cara, eu toquei a música e todos os meus problemas sumiram. Mas elas me deram aquela clareza, me fizeram lembrar. Ei, respira, vai no seu ritmo, não desiste.
mas também não se mata de ansiedade. Sabe por que as músicas de jogos funcionam tão bem pra isso? Porque elas foram feitas pra te acompanhar em jornadas. Pensa comigo, em Minecraft, você começa sozinho, você não tem nada e vai construindo no seu ritmo. Você constrói sua casa, pega seus minérios, vai tudo no seu ritmo, não tem pressa nem nada. E a música reflete exatamente isso. A calma, aquela melancolia, mas também a esperança. Em Undertale, você enfrenta desafios, toma decisões, erra e aprende. A música te lembra que você pode recomeçar sempre. Essas músicas não te apressam, elas te acompanham. E no mundo que tá sempre gritando, corre mais rápido, você tá atrasado. Ter algo que te diz, vai no seu tempo. Cara, isso é libertador. Depois que eu comecei a ouvir essas músicas regularmente, eu percebi umas coisas. A primeira é que eu não preciso ter tudo aos 18 anos. Tudo tem seu ritmo. Tem gente que explode cedo e tem gente que demora mais. E tá tudo bem. E a segunda coisa é a comparação. A comparação é um veneno. Aquele moleque que já tem tudo, talvez ele seja infeliz, talvez ele tenha sacrificado coisas que eram importantes pro seu crescimento. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre chegar onde você quer chegar. A terceira coisa que eu também aprendi foi que a pressão externa não pode definir seu caminho. Meus pais querem o melhor pra mim, mas eles não sabem o que eu quero. E tá tudo bem. Eu entendo o lado deles também. O que faz sentido pra mim, só eu sei disso. E a quarta coisa que eu também aprendi é que a ansiedade não acelera o processo, ela só te atrapalha. Ficar desesperado não vai fazer as coisas acontecerem mais rápido, mas ter clareza, ter foco daquilo, ir dando um passo de cada vez, isso sim é o que vai te levar longe. Então, o que eu aprendi de fato é que tá tudo bem não ter tudo resolvido aos 18, que tá tudo bem trabalhar na oficina do meu pai enquanto eu construo meu sonho, e que tá tudo bem querer algo diferente do que a sociedade espera. Mas é que essas músicas de jogos que todo mundo subestima pode te dar a paz que você precisa pra continuar. E claro, não é pra você levar isso ao pé da letra de que você tá estagnado na vida e vou continuar assim e as coisas vão melhorar. Não, você também tem que fazer teu corre, tu também tem que prosseguir. Mas o que eu tô querendo falar nesse vídeo é que você não precisa forçar tanto a barra, sabe? Você não precisa se forçar tanto. Vai no teu ritmo, mas pelo menos faça. Até porque no final, a vida não é uma corrida, é uma jornada. A sua jornada. E você não precisa correr, você só precisa continuar andando. Se você tá passando por isso também, se você tá se sentindo pressionado, perdido e ansioso, coloca teu fone e bota pra tocar aquela música que marcou a sua infância. Tipo Minecraft, Undertale, Zelda, enfim, qualquer jogo. Uma música de qualquer jogo que você gostava muito de quando era criança. E lembra que você não tá atrasado, mano. Você tá exatamente onde precisa estar. Vai no teu ritmo, sem desistir e sem se perder. Um dia você chega lá, mano. Eu vou chegar também. E se você se identificou, deixa nos comentários. Conta a tua história também. Eu também quero saber da tua história. Às vezes pode até servir de inspiração para outras pessoas, se você já passou por isso e hoje tá aonde você queria estar. E não esquece de deixar o like, claro, né? E se as músicas também te ajudam, lembra de que você não tá sozinho nessa. E valeu por assistir. Até a próxima, família. Falou e tchau, tchau. Beijinhos.